Notem que é aqui que eu posso habilitar as configurações de anti-spam que se integram ao Exchange. Posso indicar quais métodos eu vou usar, criar uma lista dos servidores que são internos, como neste caso eu tenho meus 3 servidores Exchange, então eles não vão ser bloqueados como spam, e isso pode ter data de expiração. Por exemplo, quando queremos que entre mensagens específicas de um cliente por determinados períodos do dia. E aqui vemos os outros métodos, por exemplo, pelo ID do servidor, pelo ID do cliente, pelo sender, o que eu vou fazer quando uma mensagem chegar, por exemplo, nesse caso eu estou mandando ele estampar. Aqui eu bloqueio as mensagens quando o sender estiver em uma lista de bloqueios, o que eu poderia alimentar, mas ele também procura das listas do CloudMark. E aqui a lista de recipientes, que eu, mesmo esquema, ou vou receber ou vou rejeitar. E aqui os filtros também. Notem que eu vou verificar no Global. Se o usuário não estiver, se aquele e-mail que está sendo recebido não estiver no meu GAC, portanto, eu não vou aceitar que ele entre, apenas os que estão no Global Address List. E aqui eu posso também configurar o Backstage List, ou seja, mensagens que forem enviadas usando o meu nome, o que é muito comum hoje em dia se enviar spam assim. E no final, a parte de conteúdo e usando sistema de pontuação. Primeiro aqui na parte de conteúdo é onde eu posso indicar que determinadas palavras estariam bloqueadas automaticamente, palavras comuns que são usadas em vírus e spam. E no SCL, que é uma lista de categorias de spam, que está aqui no final, notem que eu indico se eu posso estampar, então eu vou mudar. Até 4 é considerado normal. De 5 para cima, as mensagens já podem ser perigosas. Então eu posso mudar, por exemplo, que de 5 a 8, o usuário recebe com um aviso. E quando a mensagem tiver nível 9, eu rejeito. Porém, cuidado com essa opção. Em muitos casos, pode acontecer de usuários legítimos serem confundidos com spam. Aumentem muito a proteção de spam quando colocamos que o nível 9 vai ser rejeitado. Ok? Na sequência temos a lista de filtros, onde podemos indicar, por exemplo, filtros de vários tipos. Os filtros podem ser criados tanto de bloqueio quanto de permissão. Eles podem ser usuários, tipos de arquivo, palavras-chave, domínios ou até mesmo o from. Neste caso eu vou indicar, por exemplo, que eu quero receber PDFs. Então eu coloco aqui qual é o tipo de arquivo e a extensão de arquivos que eu vou receber. No caso, PDF *.pdf. Ok? E por fim eu poderia indicar o que vai acontecer quando um arquivo desse chegar. Podem ver que eu posso indicar para cada diferente modo de proteção o que eu quero que ele faça com o PDF. Aqui nas opções de filtro é onde eu posso indicar também se eu vou ou não usar os filtros em cada um dos modos, Real Time, Schedule e On Demand. Por exemplo, eu posso em modo de transporte não utilizar. E também editar as mensagens. Quando, por exemplo, uma mensagem foi rejeitada por um filtro, o que o usuário final vai receber. No Online Protection, um dos recursos novos do Forefront 2010 é uma interface visual, uma interface web, onde eu posso fazer essa configuração do Exchange que funcionaria muito bem. Porém, no caso desse servidor, eu não estou com ela habilitada, mas é simples instalar e é simples configurar e utilizar pela URL. Vamos agora às opções de scan. Aqui eu posso indicar o que havíamos falado antes. Posso indicar storages específicos, usuários específicos. Então, por exemplo, notem que no meu caso, como eu não utilizo pastas públicas, eu não verifico elas, tanto em real time, como em transporte, como schedule. Mas eu posso, por exemplo, configurar que determinadas caixas deveriam ou não ser protegidas. E no caso do transporte, como eu não lido com caixas, se as mensagens são de entrada, de saídas ou internas.
E aqui no schedule indicar usuários também. Por fim, nos engines é onde eu posso indicar como os engines vão ser baixados. Se eles vão ser baixados por um proxy ou não. E aqui eu posso indicar se todas as vezes em que o servidor for startado, ele automaticamente vai verificar os engines novos e se eu vou ou não usar um servidor de redistribuição. Por fim, Advanced Options, eu indico o que eu faço como padrão durante os scans. Então, no meu caso, eu deleto os engines. Se o engine estiver velho, eu deleto ele, assim eu evito que ele seja usado. Aqui eu digo os domínios para os quais eu sou interno, ou seja, eu desabilito. Também determino o que acontece caso eu receba arquivos corrompidos, caso ocorram timeouts, o que eu faço em cada um desses casos. Também aqui embaixo, alguns thresholds, tamanho máximo de mensagem e assim por diante, como já poderia ser feito no Exchange. Também posso indicar se ele irá ou não verificar zips e arquivos RAR. Ingressar no serviço de Customer Improvement. E aqui a opção interessante. Quais são os engines? Notem que eu estou fazendo automático. Então eu tenho o Norman, o Microsoft Spyware, o Authentium, o Virus Buster e o Kaspersky. Para o caso de anti-spam, além do Norman, Microsoft, Authentium, Virus Buster e Kaspersky, eu tenho mais um aqui embaixo, que é o CloudMark. Notem que esse é específico para cuidar de antivírus, ou melhor, anti-spam, me dando uma proteção muito maior do que se eu estivesse apenas usando métodos heurísticos de determinação se aquele item é um spam ou não. Agradecemos por assistir esse vídeo. Se tiver dúvidas, pode me consultar em um dos e-mails abaixo, e também no meu blog. E também temos o caminho da família System Center, bem como do TechNet MSDN, e sintam-se à vontade para consultar. Obrigado.